E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para a aula de hoje? Hoje nós vamos tratar de habilidades básicas de cozinha, de alguns pontos muito importantes dentro da cozinha, que são o mise en place, os cortes vegetais e os agentes aromáticos. Vamos lá? Então, o que é mise en place? O mise en place é uma expressão francesa que significa pôr em ordem ou colocar no lugar. Ela é o conjunto de operações que precedem, né, que a gente tem que fazer antes da preparação propriamente dita, do processo de preparo na cozinha, né, segundo o Larousse Gastronomique, né, pegou nesse livro Larousse Gastronomique. Então, o mise en place é o primeiro passo que a gente faz, a primeira coisa que a gente faz, né, no nosso trabalho na cozinha. É o que a gente deveria fazer, né, quando a gente vai realizar uma preparação, né. Ele consiste na separação dos ingredientes e utensílios a serem utilizados para a execução de uma receita. E também pode significar a organização de uma mesa para as refeições, né? Quando você está falando de que vai arrumar a mesa para os seus familiares ou você vai arrumar a mesa para os seus clientes, né, no seu restaurante, você também faz o mise en place da mesa, né, do prato, dos talheres, dos copos e tal. Então é outro significado para o termo mise en place, certo? E por que mise en place ela é tão importante? Porque ele que vai ajudar você a se organizar, ele vai dar agilidade ao seu preparo, né, à sua ação dentro da cozinha. Por isso que é tão importante realizar um mise en place, fazer um mise en place bem feito, porque isso vai ajudar com que você tenha um trabalho otimizado, né, mais rápido e mais efetivo dentro da cozinha. Perdão. Então, algumas etapas do mise en place, né? Você tem que ler e entender toda a receita, né? Quando você pega um mise en place, você pega uma ficha técnica, né? Você pega uma receita, é importante que você leia toda a receita e entenda todos os passos, tudo que está escrito ali, né? Em seguida, você olha se você tem todos os ingredientes e os utensílios necessários, né, na receita, para que durante a receita você não tenha que parar a receita para ir pegar um liquidificador, uma batedeira, algum recipiente que está faltando algum ingrediente, você ainda vai atrás, você vai sair para comprar, não, né? Você tem que ter tudo pronto para iniciar seu trabalho, né? Então você tem que entender as medidas, às vezes a gente pega uma receita que está com uma medida americana, né? Então você tem que ver se está em gramas, está em xícaras, está em colher, né? Como é que você padroniza isso, né? Você tem que ver o tempo de forno, se vai ser uma preparação que tem que ser levada ao forno. É preciso pré-aquecer esse forno? Então você já vai lá e já deixa pré-aquecido. Se for preciso colocar na geladeira. Se for um ingrediente que você tem que medir, mas ele tem que ser colocado gelado na preparação, então você mede e volta para a geladeira ou para o freezer, né? Então você separa tudo o que vai utilizar, tanto os ingredientes quanto os utensílios, né? E você vai pesar e separar os ingredientes em recipientes individuais, né? Em vasilhas individuais, em tigelinhas individuais. Isso é importante para você ter a visão de tudo que você está utilizando, né? Você coloca no mesmo recipiente vários ingredientes, às vezes você pode se confundir, pode ter algum problema assim, né? Então você vai descascar, picar, ralar, espremer. Então você vai trabalhar tudo aquilo que for necessário, né? Se for necessário tirar sementes de um tomate, se for necessário descascar um legume, alguma coisa assim, você tem que já deixar tudo no ponto, né?
e colocar o material na bancada que você estiver trabalhando, na sua mesa, né? Na ordem da utilização, né? Isso facilita bastante seu trabalho. Agora nós vamos falar sobre preparações com vegetais, né? Como é que a gente cozinha os vegetais. Os vegetais, as nossas plantinhas, elas podem ser consumidas de várias maneiras, né? E várias partes das plantas podem ser comestíveis. Nós temos flores que a gente consome, né? Como a couve-flor e o brócolis. Temos frutos como berinjela, abobrinha, tomate, abóbora. As folhas, os exemplos são espinafre, couve, cebolinha. Temos caules, os aspargos, né? Aqueles vegetais compridinhos, verdes, né? Eles são caules. Tem outro tipo de caule que são os chamados tubérculos, que ficam embaixo da terra, né? Mas são caules. Um exemplo é a batata e o cará, né? Nós temos os bulbos, que também são caules modificados. Um exemplo é a cebola e o alho. E temos as raízes propriamente ditas, né? Que são a cenoura, batata e mandioca, são alguns exemplos, né? Então, há uma grande variedade de vegetais que o ser humano consome e cada um tem uma sua forma de preparar, né? Pode ser preparado de várias formas, então cada um tem suas particularidades. Como é que a gente faz o mise en place de vegetais, né? A primeira etapa é a higienização, né? Que ela vai passar pela seleção desses vegetais, né? Vamos ver quais a gente vai utilizar, né? Que a gente vai retirar os estragados, né? Precisa fazer uma lavagem e a retirada das partes que não são utilizadas, né? Como algumas folhas estragadas, os talos, enfim. Em seguida, é interessante fazer a imersão em solução clorada por pelo menos 20 minutos, que é isso para matar todos os micro-organismos que podem causar doenças, né? Parte deles, né, na verdade. Depois você faz o enxágue, se necessário, descasca e despolpa, né? Tira a parte comestível, né? Se essas duas últimas etapas também são importantes no mise en place, caso a receita não utilize o vegetal com casca e sem parte da polpa, né? Vamos ver alguns cortes de legumes, hortaliças e frutas. Por que é importante saber cortar de forma precisa, de forma correta esses alimentos? Porque cada receita pede um corte apropriado, né? E isso é importante, por isso é importante dominar essa técnica, né? E dominar os cortes auxilia no preparo dos alimentos. Além dos tamanhos, né, das dimensões de cada corte, né, de cada formato que a gente dá aos alimentos, é preciso estar atento à uniformidade desses cortes. Esse ponto é muito importante, porque é a partir daí que você vai garantir que todo o alimento que você cortou, ele tenha um cozimento por igual. Se você vai cortar, por exemplo, uma cenoura e corta alguns em cubos, e alguns cubos estão muito grandes, outros muito pequenos, os cubos menores vão cozinhar mais rapidamente e vão ficar mais moles mais rápido do que os maiores. Então você pode ter no mesmo prato essas texturas diferentes, né? Um mais crocante, outro mais macio. Se isso não é proposital, é um erro de execução. Então é importante que você mantenha a padronização do tamanho desse corte, né? Desse vegetal. Né? O melhor corte
para o melhor aproveitamento do alimento. O que isso significa? Que você tem que tentar aproveitar o alimento em sua totalidade, né? Se você sobra alguma parte, né, você pode utilizar para fazer um fundo de vegetais, por exemplo, né? Você pode utilizar em outras preparações. Então a gente tem que também estar atento a essa questão do desperdício, né? Aí o corte influencia no tempo de cozimento, influencia na textura, na intensidade de sabor. Vamos imaginar aqui uma sopa de vegetais, certo? Nessa sopa nós vamos colocar cebola, cenoura, tomate, batata, abóbora, certo? Então, imagina que você vai colocar os vegetais em tamanhos diferentes, né? Um vegetal muito grande, outro vegetal muito pequeno. Se a gente colocar todos os vegetais grandes, com cortes grandes, cubos grandes, quando a gente for pegar com a colher, a gente só vai conseguir pegar um ou dois pedaços desses vegetais. Então, se você está com essa sopa, você coloca na colher e na hora que você vai pôr na boca, você sente apenas um pedaço de cenoura e um pedaço de cebola. É diferente se esses cortes estivessem menores, bem menores, e você pudesse pegar com uma colherada a cebola, a cenoura, a batata, né, todos os ingredientes, né, se estivessem cortados bem pequenos, então vai ser uma outra experiência, né? Ao invés de você pegar um pedaço grande e experimentar um ou outro, né? Se estiver com um pedaço menor, você vai sentir tudo. E se você triturar essa sopa, né, fazer uma espécie de creme, a experiência vai ser diferente. Você percebe que a mesma sopa, ela vai ter diferentes experiências para quem está consumindo, né? Um corte grande, um corte pequeno e se ela estiver triturada, né? Ela estiver transformada em creme. Então são três experiências diferentes. Por isso que é importante você saber qual o corte do alimento você quer utilizar na sua preparação para provocar que tipo de sensação em quem está consumindo, entendeu? Por isso que é importante. Em relação aos cortes, a habilidade nos cortes é indispensável para um profissional. E isso se adquire com tempo e principalmente treino. Não é de uma hora para outra que você vai fazer os cortes perfeitos e tal. E logicamente, você pode utilizar alguns instrumentos ou utensílios que nós vimos na aula anterior, né? Que ajudam você a obter os cortes adequados para as preparações que você está fazendo. Certo? Então, vamos terminar essa primeira parte por aqui e na próxima aula a gente vai falar sobre os cortes propriamente ditos. Eu vou mostrar alguns cortes para vocês, tá certo? Então a gente fica por aqui agora e espero que vocês na próxima aula, certo? Até logo!